Imagine por um instante. Você está diante de uma porta. Atrás dela, uma sala iluminada guarda algo que você deseja há muito tempo. Uma bênção, uma missão, uma restauração. Você bate na porta com fé. Em vez de ela se abrir, você a encontra trancada. As luzes dentro parecem mais próximas do que nunca, mas a maçaneta não se mexe. É aí que entra uma ideia que desconstrói expectativas e traz esperança ao mesmo tempo. Muitas vezes, Deus remove algo da sua vida antes de colocar algo maior em seu lugar. Este não é um corte sem razão. É uma poda que prepara a árvore para dar fruto mais tarde. Este é o centro desta palavra. As 7 mudanças que Deus faz na sua vida antes de te abençoar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez portas estejam fechando, amizades se desfazendo, projetos chegando ao fim, e o silêncio de Deus pesa. É natural sentir dor, mas é igualmente necessário enxergar o processo com olhos de fé. Nem toda perda é abandono. Frequentemente é uma preparação. Ao longo desta mensagem eu vou caminhar com você por 7 mudanças distintas que o Senhor costuma operar antes de derramar uma bênção. Para cada uma delas, vou explicar o que é, por que ele pode atuar assim, como reconhecer os sinais e o que fazer enquanto espera. Se mesmo antes de eu continuar, algo já mexeu com você aqui, escreva nos comentários agora. Deus, eu entrego o controle. Faça disso uma pequena entrega pública, um gesto de fé que ajuda o seu coração a obedecer. Fique comigo. 1. Excesso de controle. O fechamento das mãos para abrir espaço à rendição. O que é? O excesso de controle acontece quando você passa a acreditar que sua segurança depende mais dos seus planos do que do cuidado divino. Você confia mais na sua agenda do que na direção de Deus. Por que Deus pode remover isso? Deus não precisa provar que é soberano. Ele quer que você viva uma fé prática. Quando você aprende a soltar as rédeas, a sua vida deixa de girar em torno da sua capacidade de controlar e passa a girar em torno da confiança. A bênção que exige entrega não se sustenta sobre mãos cerradas. Exige mãos abertas. Sinais práticos. Você sente ansiedade quando planos mudam. Há um aperto no peito quando expectativas não se realizam. Você tem respostas prontas para tudo e pouca disponibilidade para o inesperado. Portas que você achou que precisavam abrir ficam fechadas e, de repente, sua agenda parece perder o sentido. O que fazer? Aprenda a prática da pequena entrega. Comece em coisas simples. Deixe alguém liderar uma decisão. Aceite um plano que não nasceu de você. Desligue o controle sobre um detalhe menor. Em oração, diga: Senhor, eu quero aprender a soltar. A rendição não é passividade, é reposicionamento. É permitir que a sua vida seja conduzida pelas mãos de quem sabe o mapa inteiro. 2. Pessoas erradas, o afastamento que protege o novo. O que é? Nem toda companhia alimenta o novo que Deus quer fazer em você. Às vezes, existimos cercados por pessoas que entendem a sua voz apenas pelo passado que você lhes mostrou, e não pelo sonho que Deus soprou no seu coração. Porque Deus pode remover isso. Quando uma nova estação chega, o círculo que te manteve estável pode não ser capaz de suportar o novo peso. Se as relações permanecem exatamente como eram, sem crescimento, podem limitar a escalada que Deus planeja. O afastamento, então, aparece não para te punir, mas para proteger o desenvolvimento. Sinais práticos. Amizades que antes eram firmes passam a gerar conflito. Conselhos se tornam desencorajadores. Portas que se abriam por força de alinhamentos humanos se fecham sem explicação. Você percebe que, em certas conversas, precisa explicar demais seus sonhos ou defender seu chamado. O que fazer? Reconheça a dor sem se apressar a fechar novas portas. Ore por sabedoria para estabelecer limites. Cultive relacionamentos que acrescentem fé, esperança e amor. Pessoas que te ajudem a ouvir a voz do Senhor,
não que a abafem. Confie que a separação de agora pode ser o campo fértil da restauração amanhã. 3. Orgulho espiritual. A humilhação que semeia a humildade. O que é? O orgulho espiritual é quando a vida religiosa vira moeda de comparação. Você começa a medir sua identidade pela aparência de espiritualidade em vez de pela humildade do coração. Porque Deus pode remover isso. Provérbios diz com franqueza: a soberba precede a ruína. Provérbios 16, 18. Antes que uma bênção de grande responsabilidade chegue, o caráter precisa ser examinado. Deus muitas vezes permite situações que expõem o nosso orgulho para que a graça possa transformar. Sinais práticos. Há uma propensão a julgar rapidamente, a medir a fé do outro contra seu padrão, a buscar reconhecimento público mais do que o serviço humilde. Talvez você sinta uma queda, não necessariamente grande, que desmonta o pedestal em que se sentou. O que fazer? Responda com confissão e exame de consciência. Peça ao Espírito que revele onde você tem buscado autoexaltação. Pratique servir sem ser visto. Busque a primeira motivação do seu coração. Lembre-se, a bênção que carrega a responsabilidade exigirá um coração que não se envaidece com a própria luz. 4. Dependência de estruturas humanas. A retirada das muletas que torna a fé raiz. O que é? Estruturas humanas, ministérios, sistemas, programas, títulos, são ferramentas que podem tanto edificar quanto orquestrar dependência. A dependência dessas estruturas acontece quando sua fé se baseia mais em rituais ou em pessoas do que em intimidade com Deus. Por que Deus pode remover isso? Ele quer que a sua fé seja viva, não apenas bem organizada. Quando o Senhor tira o que você usou como muleta, sobra a necessidade de buscar o sustento direto dele. Isso é especialmente necessário quando a bênção futura requer uma ligação profunda com o Senhor, independente de plataformas ou postos. Sinais práticos. Você pode perder um papel de liderança, o ministério que trazia identidade ou apoio estrutural. Programas que mantinham rotinas se encerram. De repente, o que antes parecia indispensável deixa de existir. Você se vê sem a rede que sustentava a sua prática. O que fazer? Transforme o vazio em oportunidade. Reafirme que a sua adoração acontece no íntimo. Dedique tempo à leitura da palavra sem pressa. Reavive orações despercebidas. Aprenda a ser igreja na simplicidade do cotidiano. A verdadeira estrutura é a relação com Deus, e Ele sabe restaurar isso em solo humilde. 5. Medo de perder. O confronto que gera coragem. O que é? O medo de perder é o instinto que te prende a tudo, por temor de ficar sem nada. Ele paralisa decisões, demanda garantias e impede risco. Por que Deus pode remover isso? Se a bênção exige coragem, então o medo precisa ser enfrentado. Deus, muitas vezes, cria situações que confrontam esse medo para que a coragem nasça. Não se trata de uma punição, trata-se de um convite ao crescimento. Sinais práticos. Você reage de forma exagerada diante de ajustes. Aperta-se as coisas com força. Qualquer possibilidade de perda provoca um sufoco no peito. O adversário tenta transformar o processo em desespero, sussurrando que o fim chegou. O que fazer? Nomeie seus medos. Traga-os à luz em oração e declare a fidelidade de Deus sobre a sua história. Faça pequenos atos de coragem consistentes. Dê o passo que vinha adiando. Ofereça seu tempo onde parecia impossível. Invista em relacionamentos que exigem entrega. Cada ato reduz o poder do medo e amplia a fé. Cada uma dessas 5 mudanças já aparece com nitidez na vida de muitos que estão sendo preparados. Talvez você olhe e veja, como em um espelho, parte desses cortes. Se é assim, saiba que não está sozinho. Deus é intencional em cada remoção. Ele não tira por prazer, mas por propósito.
Ele não demonstra desprezo, mas zelo. A poda é dolorosa porque precisa ser precisa. Cortar o excesso para que o essencial respire. Um exemplo antigo e precioso é o de Abraão. Sem entrar em detalhes que não cabem aqui, vemos que o chamado a sair do familiar e o período de prova que ele enfrentou não foram sinais de abandono, mas elementos de preparação de fé. Ele precisou soltar segurança para caminhar na promessa. Assim também, você pode encontrar no seu caminho convites para largar o que parecia dado como certo. 6. Zona de conforto e hábitos antigos. Quando a estabilidade vira prisão, o que é? A zona de conforto é o território onde hábitos se repetem, expectativas não desafiam e a fé se cristaliza em rotina. Não é pecado ter tranquilidade, mas quando essa tranquilidade se torna um teto que limita o horizonte, precisa ser questionada. Porque Deus pode remover isso. Toda bênção exige deslocamento. Se você permanece no mesmo lugar, a capacidade de carregar novidade diminui. Às vezes, Deus produz situações que quebram a rotina para que o coração se estique e veja além das paredes conhecidas. Sinais práticos. Você percebe que já não aprende mais. Tudo parece previsível. A inquietação bate, mas você a encara como cansaço em vez de chamado. Projetos que exigem postura nova passam a ser ameaças. Pequenos riscos, antes aceitáveis, agora parecem enormes. O que fazer? Introduza práticas de renovação. Faça uma pergunta semanal que desafie a sua rotina. O que posso fazer diferente esta semana para honrar o chamado? Arrisque um hábito novo que fortaleça a sua fé. Jejum, silêncio intencional, estudar algo que expanda sua visão. A mudança de hábito é menos um feito de força do que uma série de escolhas repetidas. 7. Prioridades desalinhadas e visão de curto prazo. O rearranjo do mapa dos valores. O que é? Prioridades desalinhadas acontecem quando o imediato comanda sua atenção em vez do eterno. Você pode ser bom no urgente e ruim no essencial. A visão curta consome energia que deveria irrigar propósitos maiores. Porque Deus pode remover isso. Ele quer que sua vida seja guiada por um mapa que não se perca no vento das emergências. Antes da bênção, é necessário que o seu foco esteja no propósito e não apenas no prêmio. A reordenação de prioridades prepara o terreno onde a bênção pode florescer com sentido. Sinais práticos. Você se pega esgotado por demandas que não acrescentam ao seu chamado. Decisões diárias distanciam você daquilo que toca seu coração. Há uma sensação de vida fora de alinhamento, como se estivesse correndo, mas não rumo. O que fazer? Reveja o seu mapa. Liste suas prioridades em 3 colunas. O que é essencial, o que é importante e o que é urgente. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que realmente devo carregar? Reprograme pequenos ritmos diários para que o essencial receba atenção. Com o tempo, a visão longa gera decisões diferentes, e diferentes decisões colhem outras bênçãos. Como reconhecer o processo? Sinais que não são coincidência. Se você está se perguntando como ter certeza de que tudo isso não é só azar ou coincidência, aqui estão alguns sinais práticos que, juntos, costumam indicar a mão formadora de Deus. Primeiro sinal: portas que se fecham repetidamente. Não apenas uma, mas várias portas que você esperava que se abrissem deixam de abrir. Isso não significa que tudo acabou. Muitas vezes, significa que o caminho anterior não era o caminho definitivo. Segundo sinal: silêncio. Não o silêncio vazio do abandono, mas um quadro onde as respostas demoraram e a comunhão se faz por persistência. O silêncio de Deus não é inatividade, é preparação. Pense na semente que dorme sob a terra. É no silêncio que a raiz trabalha. Terceiro sinal: desconforto que empurra. A dor que não destrói, mas empurra você a se mover, a buscar,
a perguntar. Se o sofrimento te paralisa, é apenas dor. Se ele te impulsiona a procurar a Deus, mesmo na pergunta, então há um trabalho em curso. Quarto sinal: testes de fé. Não no sentido de sofrimento teórico, mas de situações que pedem respostas baseadas em confiança e não em garantias. Abraão foi chamado a sair e a crer. Muitos foram chamados a pequenas saídas de confiança antes de entrar na promessa. O inimigo tentará transformar essas provas em desespero. Ele quer que você interprete a poda como rejeição e não como amor corretivo. Não dê à ansiedade a liderança da sua interpretação. Em vez disso, aprenda a ler os sinais com a Bíblia na mão e o coração rendido. O tempo do silêncio e o propósito da espera. Existe uma dimensão do processo que merece atenção. O tempo entre a remoção e a restituição nem sempre é curto. Às vezes dura apenas semanas, em outras, anos. O que importa, porém, não é a duração, e sim o que é feito nesse tempo. O silêncio prepara, a ausência prepara. Enquanto o mundo adora resultados rápidos, o espírito preocupa-se com formação de caráter. Uma bênção sem maturidade pode ser peso. Uma bênção com maturidade é responsabilidade que edifica. A analogia da árvore no inverno é útil. As folhas caem, a seiva se retrai, parece morte. Mas por dentro, o tronco se fortalece para a explosão da primavera. Como viver o tempo do silêncio? Alguns caminhos práticos. Primeiro, adote a espera ativa. Esperar não é cruzar os braços. Orar, ler, servir, aprender, corrigir e ajustar. Tudo isso é trabalho. Cultive uma rotina que sustente fé. Leitura da palavra sem pressa, comunhão com irmãos sinceros, prática do jejum e da caridade. Segundo, mantenha a humildade. Quando a humilhação aparece, aceite-a como escola. Quanto mais rápido você aprende, menor será o custo posterior. Terceiro, registre a fidelidade passada. Memórias de intervenções divinas são âncoras. Quando o medo vier, olhe para os textos da sua história com Deus e lembre-se, ele foi fiel antes. Não é improvável que continue. Quarto, aproxime-se de conselheiros sábios. Não se isole em interpretações pessoais. Busque corações que falem fé e, ao mesmo tempo, honestidade. Quinto, cultive gratidão intermediária. Mesmo no vazio, há pequenas dádivas. Uma noite de sono mais tranquila, proximidade renovada com um filho, um amigo leal. Aprender a contar os poucos transforma o deserto em caminho fértil. Uma imagem para segurar. A poda que salva o futuro. Pense na poda do jardineiro. À primeira vista, cortar galhos parece violência, mas sem aquela intervenção, a planta pode adoecer, crescer torta ou não frutificar. O jardineiro conhece o ciclo, vê o todo. Do mesmo modo, quando Deus poda, ele preserva o futuro da sua vida. Há, portanto, amor ativo naquilo que dói. Um caso contado em silêncio. Você e a pequena decisão. Permita-me contar, com cuidado e respeito pela sua própria história, sobre a pequena decisão que muda tudo. Não é uma história específica de alguém que eu conheça. É apenas um exemplo que talvez você reconheça. Uma pessoa que, no auge de suas dificuldades, decidiu abrir mão de uma segurança aparente, um cargo que trazia prestígio, para voltar ao estudo da palavra com perseverança. No começo, ela perdeu status, foi enxovalhada. Alguns amigos se afastaram. No silêncio, ela orou e se humilhou. Meses depois, portas surgiram de outra direção, e o fruto que veio não era só benefício pessoal, mas capacidade de liderar com compaixão. A diferença não foi mágica, foi formação. Aqui, volto a você com uma pergunta direta. Quais pequenos cortes estão acontecendo em sua vida agora? Há algo que você segurou por hábito e que agora resiste a ser arrastado? Há uma identidade que você agarrou e que precisa de redefinição? Observe com honestidade, mas sem se condenar. O que vem depois dessas mudanças?
E quando? Se você tem acompanhado até aqui, já notou que descrevo um movimento que não se resume a perda e restauração automáticas. A sequência não é uma fórmula. Às vezes, a restauração é rápida, às vezes, demora. O que é seguro afirmar é que, quando Deus opera assim, Ele trabalha para que aquilo que volta venha mais apto a sustentar a bênção. O que volta também pode ser diferente. Relações reformadas, ministérios redimensionados, segurança interior que não depende de posições. Ainda estamos apenas no meio do caminho desta conversa. Há perguntas que precisam ser respondidas com cuidado. Como manter fé quando a espera cansou? Como saber se uma porta fechada é um não permanente ou apenas um redirecionamento? Em que momento a remoção se torna sinal de abandono e não de preparo? Essas perguntas demandam tempo e um ouvido atento do Espírito. Elas merecem calma, oração e comunidade, que não deixe você sozinho na interpretação. Antes de seguir adiante, desejo que você faça algo prático. Olhe para a sua vida como um jardineiro olha para a árvore, não para punir, mas para promover fruto. Liste 3 coisas que parecem ter sido cortadas de você nos últimos meses. Ao lado de cada item, escreva um pequeno passo que você pode dar para responder em fé. Uma conversa, um ato de entrega, uma mudança de rotina. Não deixe essa lista apenas na cabeça. Transforme-a em ação. Ao permitir que essas mudanças trabalhem, você vai perceber outra coisa importante. Enquanto Deus corta, Ele também convoca. Convoca para entrega, para humildade, para renovação de prioridades. O tempo de vazio é uma convocação para aprender a carregar a promessa. E essa aprendizagem exige prática, disciplina e, acima de tudo, coração rendido. A narrativa bíblica de Abraão nos ilumina aqui. Ele foi chamado a sair, a confiar, a esperar. Houveram testes que não nasceram para humilhá-lo sem motivo, mas para cravar em fé profunda. Você também pode ter um chamado que exige saída, não apenas física, mas interior. Sair do controle, da segurança humana, do orgulho espiritual. Esses passos são dolorosos, mas moldam a alma para o peso da promessa. A jornada não está concluída. Há um silêncio que precisa ser compreendido e um clímax que ainda está à frente. Neste ponto, o caminho pede de você 3 atitudes: render, esperar ativamente e reparar seu mapa de prioridades. Segurando essas 3 coisas, você não caminha só. O Deus que poda é o mesmo que garante provisão para a semente. A história que se segue poderá trazer revelação e restituição. Mas antes disso, muitas provas de fé são necessárias. Segure essa esperança. O corte não é o fim. É a oficina onde o caráter é formado. É o campo onde a fé aprende a ser raiz. E se você permitir que a dor seja um professor, a bênção que vier vai encontrar em você não só um beneficiário, mas alguém capaz de carregar responsabilidade, compaixão e sabedoria. A partir daqui, vamos aprofundar em como distinguir silêncio de abandono, como reagir no dia a dia às portas que se fecham e, sobretudo, como permanecer firme no meio do processo até que a restauração aconteça. Eu quero caminhar com você por essas partes, porque entender a teologia do corte é importante, mas saber vivê-la é tudo. Por ora, respire. Reconheça a dor. Faça aquela pequena lista de entrega e continue firme, sabendo que o mesmo Deus que faz cortes também opera restituições transformadas. Enquanto você toma essa atitude prática, listar, entregar, agir, há questões urgentes que precisam de resposta se você quer permanecer firme. Como distinguir silêncio de abandono? Como saber quando uma porta fechada é um não definitivo ou apenas um redirecionamento? E como viver, dia após dia, nesse período até que a restituição chegue? Vou caminhar por essas respostas com você, sem frases prontas, mas com clareza pastoral e passos que você pode aplicar hoje.
silêncio e abandono, aprendendo a escutar com olhos diferentes. O silêncio de Deus costuma vir acompanhado de sinais internos e externos. Internamente, há uma inquietação que empurra para a busca. Externamente, portas que se fecham repetidamente e circunstâncias que forçam uma nova postura. Abandono, por outro lado, produz desesperança, paralisação e uma narrativa que reduz Deus a fins humanos. A diferença fundamental é essa. No silêncio formador, você ainda consegue clamar e esperar. No abandono percebido, a voz de oração seca e o coração se isola. Se você ainda consegue orar, mesmo com voz trêmula, e se ainda há alguém, irmão, líder, conselheiro, com quem você partilha honestidade, há possibilidade de leitura correta. Deus está agindo em seu processo, não te largando. Algumas perguntas práticas ajudam a discernir. Quando as portas se fecham, você busca entender ou apenas reage com pânico? Quando o mundo te empurra para o medo, qual é a sua primeira resposta? Ação desesperada ou retorno à palavra? Se sua reação madura é buscar conselho sábio, registrar o que Deus já fez por você e persistir em disciplinas espirituais, é sinal de que o silêncio está sendo meio de formação. Se sua reação é fugir da comunidade, viver em culpa ou adotar atitudes que contradizem sua fé, pode ser que o inimigo esteja usando a situação para roubar a esperança. Em qualquer caso, não interprete sozinho. Peça luz a alguém que caminha com Deus. Como reagir no dia a dia enquanto as portas ficam fechadas? Aqui vão práticas simples, concretas e repetíveis. Primeiro, rotinas sagradas. Reserve um tempo fixo para a palavra que não seja apenas leitura rápida, mas meditação. Anote 3 verdades que você encontra ali e peça ao Espírito que as aplique em você naquela semana. Segundo, pequenos atos de obediência. Faça algo que você tem adiado por medo. Uma conversa difícil, uma reconciliação, um passo de serviço que não trará retorno imediato. A obediência diminui o medo e aumenta a clareza. Terceiro, jejum e silêncio deliberado. Não como fórmula mágica, mas como disciplina que reduz o ruído e aumenta a sensibilidade à voz de Deus. Quarto, serviço escondido. Encontre alguém para ajudar sem holofotes. Servir na sombra corrige o coração e treina para a responsabilidade que virá com a bênção. Outra estratégia diária é a biblioteca da memória. Registre em um caderno cada intervenção de Deus em sua história. Momentos de provisão, livramento, paz no meio da tempestade. Leia essas entradas quando a tentação de desistir vier. Memórias não substituem fé, mas a sustentam. Elas são âncoras quando as ondas querem te arrastar. Também pratique uma disciplina de gratidão intermediária. Toda noite, liste 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia, ainda que pequenas. A gratidão muda o foco e revela que nem todo o terreno está seco. Como interpretar portas fechadas? Nem toda porta trancada é um não eterno. Algumas portas se fecham porque o caminho anterior já não sustenta o propósito maior. Outras, porque existe uma proteção contra o que seria nocivo para você ou para o próximo. Para discernir, observe 2 sinais: persistência do chamado interior e confirmação externa. Se o chamado no peito continua forte e você recebe, ao longo do tempo, confirmações, em sonhos, em conselhos sensatos, em oportunidades diferentes que surgem, então a porta fechada provavelmente foi um redirecionamento. Se, contudo, vem um sentimento de paz na ausência daquela direção, e surgem convites mais alinhados com seu novo mapa de prioridades, talvez a porta tenha se fechado definitivamente para que algo mais coerente venha. Permita-me usar uma imagem. Imagine que você está percorrendo um corredor e encontra várias portas. Algumas se abrem com facilidade, outras estão trancadas. O jardineiro do seu destino vê o corredor inteiro.
Ele fecha portas para evitar que você entre em salas que diminuiriam seu fruto. Por isso, ao encontrar uma porta fechada, não ligue imediatamente o despertador do desespero. Pergunte, ore, peça conselhos e observe se Deus move pessoas e circunstâncias em torno de um novo caminho. O redirecionamento costuma vir com paz interior progressiva. O fechamento definitivo com liberdade renovada para novos rumos. A dor da perda merece tratamento pastoral. Não minimize o luto. Quando uma relação, um ministério, um emprego ou um sonho se desfaz, existe um processo de luto legítimo. Chorar, desabafar com um irmão, ir a um grupo de oração, procurar aconselhamento pastoral e até terapia são caminhos válidos. A fé não exclui cuidados humanos, ela os integra. O processo de cura inclui lamentação, aceitação e reconstrução. Não espere que tudo se conserte instantaneamente. Permita-se passar pelas etapas sem cair na armadilha de julgar a própria dor como sinal de fracasso espiritual. Há também perigos espirituais que precisam ser nomeados com amor. A primeira tentação é a autojustificação. Usar a perda para justificar atitudes de amargura, crítica constante ou retraimento. A segunda é a pressa de arrumar a bênção pelas próprias mãos, negociando princípios por resultados rápidos. Em ambos os casos, a lição é clara. A bênção que vem de um coração comprometido com Deus é sustentada por caráter. Qualquer atalho que sacrifique integridade produzirá frutos amargos. A formação do caráter é lenta e exige humildade. Lembre-se de Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína. Onde houver sinais de orgulho, a preparação tende a incluir lições que quebram essa tendência. Agora, falemos sobre o tempo do silêncio. Ele é, por vezes, o espaço mais fértil para a obra interna. A semente precisa escuridão e pressão para nascer. Mas a espera ativa que propus é essencial. Ore não apenas por resultados, mas por conformidade. Senhor, conforma-me à tua vontade, enquanto eu espero pela tua obra. Enquanto aguarda, invista em formação espiritual concreta. Leia livros que alimentem sua alma, converse com mentores, aprenda habilidades que fortalecerão sua vocação. O silêncio é o momento de construir a capacidade de carregar aquilo que vem. Existe também o teste final da fé. Permanecer fiel no tempo sem sinais palpáveis. É fácil crer na promessa quando há vento no rosto. O verdadeiro teste é continuar fiel no deserto. Você mostrará ao mundo, e a si mesmo, que pode carregar a responsabilidade da bênção ao permanecer íntegro na espera. E veja, essa fidelidade é testemunho. O próprio caráter edificado durante a espera será parte da bênção. A restauração não vem apenas para satisfazer desejos. Ela vem para colocar nas suas mãos algo que gere bem para os outros. Quando a restituição ocorrer, espere algo transformado. O que volta, não volta idêntico. Relações poderão voltar em nova forma, com limites e maturidade. Ministérios poderão retornar mais simples, porém mais impactantes. Segurança interior voltará com raízes mais profundas. Recursos serão dados com propósito e com senso de mordomia. Muitas vezes, a restituição exige que você gerencie bem o que retorna. Não é mera celebração, mas administração com sabedoria. Deus não só devolve, Ele prepara você para ser bom administrador do que Ele confia. E qual é a responsabilidade do que recebe? Há 3 atitudes essenciais: servir, dar e ensinar. Serve a quem te necessita. Dá com generosidade, ciente de que tudo vem de Deus. E ensine outros a andar em fé, compartilhando o que aprendeu no tempo de secura. A bênção madura gera compromisso com o bem comum. Quando receber, não concentre energia em celebrar somente o ganho pessoal.
Use o que vem para edificar a comunidade e honrar o processo que te formou. Permita-me ilustrar com uma situação comum. Imagine liderar uma equipe que depende de você. Antes da poda, você reagia com controle rígido. Depois da poda, você aprendeu a delegar, a ouvir, a confiar em talentos alheios. Quando a restauração chega, um novo projeto, recursos para crescer, você agora conduz com uma postura que prioriza pessoas e chama colaboradores ao propósito, não à sua segurança. O resultado é que a bênção multiplica. Não porque a bênção é mágica, mas porque foi recebida por um coração que aprendeu a carregar responsabilidade. Ainda existem perguntas práticas. E se eu errar durante a espera? E se eu agir por medo e perder uma oportunidade que parecia promissora? O caminho da fé não é livre de tropeços. Se você falhar, confesse, arrependa-se e levante-se. A graça de Deus cobre nossas insuficiências. A história não termina num erro honesto e seguido de arrependimento. Use cada falha como aprendizagem. Repare o que for possível. Peça perdão, onde for necessário, e volte a ser diligente nas disciplinas que formam. A redenção da sua história muitas vezes passa por restaurações que começam com humildade. Chegando ao ápice dessa caminhada, quero que segure uma imagem final: a primavera depois do inverno. A árvore que foi podada no frio acorda mais forte, capaz de sustentar mais fruto, porque o espaço que foi aberto permitiu que a seiva circule melhor. A mesma mão que corta também prepara para o florescer. Quando a restituição encontrar você, ela encontrará uma vida com menos peso inútil e mais capacidade de abençoar. Não se trata de trocar dor por prêmio automático. Trata-se de formação de caráter que sustenta a missão. Se você sente o coração cansado, permita-me propor uma frase para repetir e transformar em prática. Senhor, eu entrego o que preciso largar e peço coragem para fazer o que devo agora. Faça dessa declaração um ponto de partida diário. Ela não é fórmula mágica, mas um exercício de obediência que molda o seu interior. Agora, convido você para uma oração breve. Não porque a oração garantirá respostas imediatas, mas porque colocar as palavras diante de Deus organiza o coração. Se desejar, diga comigo: Pai, eu reconheço as perdas e peço tua luz. Ensina-me a distinguir teu silêncio do abandono. Dá-me coragem para soltar o que prende e humildade para aprender com as podas. Sustenta a minha fé enquanto espero. Em nome de Jesus, amém. Se preferir, faça essa oração em silêncio. O que importa é a entrega. Antes de encerrar, deixe um convite prático. Escolha hoje uma ação pequena que represente entrega. Pode ser pedir desculpas, largar um controle na família, abrir mão de um projeto que não é seu, ou começar a orar 10 minutos extras pela manhã. Pequenos passos repetidos constituem a resistência que o tempo do silêncio pede. E agora, uma palavra final de encorajamento. Deus é paciente e sábio. Ele não atua por capricho. Ele forma por amor. As 7 mudanças que caminhamos, do controle ao reajuste de prioridades, são sinais de um processo que visa sustentabilidade, não alavancas temporárias. Ele quer não apenas lhe dar algo bom, mas fazer de você alguém que possa carregar o peso dessa dádiva sem quebrar-se. Se essa mensagem tocou você, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que está vivendo portas fechadas neste momento. Leve essa palavra a quem precisa ouvir, que a poda tem propósito e que a restauração virá, de forma transformada, para quem persevera.